Olá, meus queridos alunos e alunas do segundo ano. Estamos aqui para trabalharmos de forma virtual. Nosso assunto é escravidão no Brasil, dominação e resistência. Só para dar continuidade e aprofundamento ao que nós estávamos vendo em sala de aula, tá? Então vejamos. Nosso objetivo aqui é entender, como se deu a escravidão no Brasil, por meio da violência, por meio da dominação, e como eles resistiram, de que maneiras eles resistiram a essa dominação. Então vejamos. Ao contrário dos europeus e asiáticos, os africanos não vieram para cá de livre e espontânea vontade. Eles foram trazidos, eles foram obrigados a vir na condição de escravos. Então, o comércio de africanos pelo Atlântico começou em 1441 durante as grandes navegações. Então, o que acontece? A partir do século XV, começa essa travessia de pessoas lá da África para cá. E se intensificou principalmente a partir do século XVI, justamente devido à exploração da mão de obra escrava. Aqui no Brasil, a gente pode citar nas lavouras de cana e também na mineração. Agora, do ponto de vista do Brasil colonial, a gente se detém mais aí na colonização do Brasil com mão de obra que utilizavam a mão de obra escrava no cultivo da cana-de-açúcar. Então, e não esqueça disso aqui. Qual foi o fator que foi determinante para a mão de obra escrava africana sobressair sobre a mão de obra escrava indígena? Por que os portugueses optaram pela mão de obra africana? Está aqui o motivo. Tráfico de escravos, tráfico negreiro, pode cair também com o nome de tráfico transatlântico, ou então tráfico intercontinental, tá? É importante isso. A gente vê aqui de onde eles saíram, de regiões da África, e vieram para o Brasil, principalmente aportaram na Bahia, em Salvador, Rio de Janeiro, Pernambuco, enfim. Então, a escravidão é algo assim horrendo, Foram mais de 3 séculos de escravidão. Então, por isso que hoje se fala-se demais em relação às cotas, e muitos não concordam. Isso é um absurdo, porque é o mínimo que o Estado brasileiro pode fazer a um passado tão grande assim de exploração, de violência a essas pessoas. Pois bem, então, só para a gente ter ideia, alguns dados aqui. O Brasil foi o último país do mundo a ostentar abolir a escravidão. Foi o último país da América a acabar com o tráfico de escravos. Foi ainda o maior importador de negros na condição de escravos de toda a história do tráfico de escravos. Então isso é um absurdo, por isso que a gente precisa conhecer a nossa história. Então, a travessia, eles vinham para cá, chamados navios negreiros, que também eram conhecidos como navios tumbeiros. Os historiadores chamam também de navios tumbeiros, porque boa parte deles não resistiam à viagem, viagem longa da África para cá, todos amontoados no mesmo lugar. Eles perdiam até o direito de ter o próprio nome, os nomes que eles tinham lá na África, eles não podiam mais ter. E quando chegavam aqui no Brasil, eram separados assim dos seus irmãos, da sua família, dos seus pais. E até lá, na vinda de lá para cá. Agora é interessante a gente saber que lá na África já existia escravidão. Os portugueses só se apropriaram dessa prática que já existia para poder intensificar e lucrar com isso. É importante destacar. Bom, então o que acontece? O preço deles quando chegaram no Brasil dependia da aparência. Eles eram examinados, avaliados e comprados. Como já falei para você, perde o direito de ter o próprio nome, enfim. Então, outro ponto importante aqui é que os escravizados trabalhavam de 15 horas por dia, 12, 18 e até mais, Isso dependia de muito de qual lugar ele estava, tá? Então, em diversas atividades, tanto o homem como a mulher, a exploração da cana-de-açúcar, cabe a gente destacar que era explorado demais. Além disso, tinha os escravos de ganho que trabalhavam e vendiam as coisas para o seu dono. Enfim, na mineração foi altamente explorados também. Escravos domésticos, cabe destacar. A sinhazinha não tinha o trabalho de amamentar nem o próprio filho, já que tinha mão de leite. Então, isso é um absurdo, A exploração era muito grande, mas muito grande mesmo. Agora, se você estiver observando uma imagem referente à escravidão, lá do século XVI, XVII, XVIII, e aí como é que você pode identificar na imagem se a pessoa era escrava ou se era alforriada? Pelos pés, Nessa imagem a gente percebe aqui que eram escravos. Se tivessem calçados, eram escravos alforriados. Alforria significava ter uma carta que concedia a liberdade. Geralmente era comprada.
eram compradas essas cartas. Enfim, a mulher era altamente explorada, tanto fisicamente como sexualmente, enfim, era um absurdo. Na verdade, pertencia ao dono, né? Então, eram tratados como mercadorias. Enfim, a alimentação era precária, de má qualidade, a violência era demais, vários tipos de castigos. Quando se fugia, eles pegavam ferro quente, tacavam no rosto com F de fujão, né? Então, vários tipos de castigos, assim, um absurdo, né? Muitos acabavam sendo açoitados quando respondia o dono, quando tentava fugir, enfim. Agora, várias formas de resistência, né? Era fugir, era colocar fogo nas plantações, né? Era a capoeira, a gente pode citar também o sincretismo religioso, não deixava de praticar suas crenças da África, mas incorporava, né? De certa forma, disfarçava-se aos ritos católicos, enfim. E aí, destaque aqui para a capoeira, a roda de capoeira, na verdade, né? Patrimônio cultural imaterial da humanidade, tá? É importante destacar isso aí. Bom, então vejamos, sincretismo religioso, como já falei, uma das formas de resistência, né? Inclusive, quando a gente se fala de Umbanda, Candomblé, são religiões de matrizes africanas e merecem todo o nosso respeito, tá? Enfim, outro ponto aqui é a formação de quilombos. Quilombos eram comunidades de negros fugidos da escravidão. Entre os quilombos que se destacaram, cabe a gente citar o grande quilombo de Palmares, símbolo grande resistência, onde fica atualmente Alagoas, na época pertencia a Pernambuco, tá? E aí, no quilombo de Palmares, destaque para Zumbi, né? Esse grande líder da resistência, inclusive a data da sua morte, um dia de reflexão, dia de luta, né, no Brasil, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o 20 de novembro. Pois bem, então, hoje, né, é importante a gente saber que existem as comunidades remanescentes de quilombos, né, as comunidades quilombolas, que têm o seu direito garantido pela Constituição na terra, de manter seus costumes, seus hábitos, enfim. E cabe destacar a influência da cultura negra, da cultura africana, na nossa cultura, a cultura afro-brasileira, né? Afinal de contas, nós somos todos afrodescendentes, essa é a realidade, né? E a grande contribuição que eles deram para a formação cultural, étnica, social, econômica do Brasil. Enfim, então, olha só, esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, algumas imagens, que na verdade são heranças, fazem parte de toda essa gama de hábitos, de crenças que eles trouxeram, enfim. Então, algumas curiosidades, e assim, destaque aqui para as leis abolicionistas, né? Porque a abolição não foi um presente não, foi resultado de luta, de resistência ao longo da história, e assim, só para mostrar para vocês aqui a Lei Áurea, tá? A Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil, é só isso, né? Só isso. É declarada extinta a escravidão no Império do Brasil. Aí para onde, né, que eles iam comer o quê? Enfim, então não diz isso. Então só teve abolição, não teve nada do ponto de vista social, né, de cuidado com essa população, tá? Tem algumas curiosidades que eu vou deixar esse material disponível, para alguns eu já até mandei, tá? Agora cabe a gente destacar o seguinte, né? Principalmente os instrumentos de dominação e os instrumentos de resistência, né? O motivo pelo qual os portugueses preferiram a mão de obra escrava africana ao invés da indígena. É importante isso, tá? Outros fatores. E assim, outro ponto importante, né? Outro ponto importante é o seguinte, que eles não vieram de um lugar só, né? Nem tinham a mesma religião, nem a mesma cultura. No entanto, um fator em comum entre eles, que era a luta, da resistência, tá? É importante destacar isso. E algumas figuras aqui que se destacaram ao longo da história, tá? História de luta aqui no nosso país, aqui no Brasil, né? E eu queria fechar aqui esse nosso momento a partir da seguinte reflexão, tá? Essas crianças são gêmeas, então a gente percebe aqui uma negra e outra branca. Para que desigualdade, para que racismo? Deus nos fez iguais, somos todos iguais. Então fica essa mensagenzinha e desejo bons estudos para todos.